Pare de tomar antibiótico para resolver os seus quadros de resfriado. A gente não trata infecção viral com antibiótico. Meu nome é Germana Jardim, eu sou médica otorrinolaringologista e hoje eu vou te explicar como tratar de forma adequada o resfriado e a sinusite e a diferença entre esses quadros. Porque uma coisa muito comum no dia a dia é a gente ver o paciente quando começa qualquer sintoma nasal, já começando o antibiótico logo de cara. Então, acaba usando o antibiótico de forma desnecessária na grande maioria das vezes. Então, pra gente entender o que é a sinusite aguda, a gente tem que pensar no resfriado. Aquele quadro gripal que começa com o nariz escorrendo, um pouquinho de secreção, coriza, muitas vezes coça junto ao nariz, pode até ter dor no corpo, febre, dor de garganta. Isso a gente chama de nasofaringite ou resfriado comum, que é uma infecção tipicamente viral dos vírus respiratórios. Vírus sincicial respiratório, adenovírus, rinovírus são os mais comuns. Então, normalmente tem contato com alguém que estava resfriado, alguém que estava com uma dor de garganta. Daí, 2, 3 dias, começa com a garganta um pouco arranhando. Passa um dia, vem os sintomas nasais, febre baixa, dor no corpo. Na grande maioria das vezes, se a gente não usar nenhuma medicação, começar só medidas de lavagem nasal, hidratação, boa alimentação, sono adequado, em torno de uma semana o paciente já está 100%. Em 5 a 7 dias já é para terem zerado os sintomas. O problema é que muitas vezes isso gera uma ansiedade, porque o nariz fica muito encatarrado, acaba ficando com o nariz entupido por conta da congestão e logo já vem um alerta. Estou com uma sinusite aguda, preciso entrar com antibiótico. Então, isso é um quadro viral. A gente não trata vírus com antibiótico. O antibiótico é para bactéria. Na imensa maioria das vezes, em mais de 90% das vezes, esse quadro ele vai se resolver sem o uso do antibiótico. Então, pensando num resfriado comum, comecei com esses sintomas de garganta arranhando, nariz entupido. O que eu deveria começar a fazer logo de cara para não deixar esse quadro evoluir de forma diferente e não evoluir para a cura, evoluir eventualmente para uma sinusite? A gente vai chegar lá daqui a pouco. Então, começou com um quadro viral. Primeira coisa, lavagem nasal. Já começa a lavar o nariz logo nos primeiros dias. Pode ser com a seringa, pode ser com o próprio rinossoro, mareses, qualquer um desses de farmácia. Pode ser com a garrafinha, com a chaleira. O importante é a lavagem nasal. Quando a gente lava o nariz, a gente tira aquele excesso de secreção que está sendo produzido. Então não deixa a secreção ficar acumulando dentro do nariz. Se preocupar com medidas como hidratação, então tomar bastante líquido, se alimentar bem para ter um aporte adequado de vitaminas, frutas, verduras e dormir. O sono é fundamental para a boa recuperação de um resfriado. Fez todas essas medidas e o quadro não está melhorando, já passou de 7 dias e o nariz está começando a ficar cada vez mais encatarrado, cada vez mais entupido, isso não significa que já precisa entrar com um antibiótico. Então, uma coisa que todo mundo precisa entender, a cor do catarro não fala pra gente se precisa do antibiótico ou não. Aposto que você já pensou isso. Ah, minha secreção ficou amarelada, tá esverdeada, é sinal que eu preciso entrar com antibiótico. Não, a secreção fica amarelada, fica esverdeada pelo tempo que ela fica lá dentro do nariz. Então, se você tá num quadro viral, foi dormir, no dia seguinte, quando vai acordar, assoar o nariz ou lavar o nariz, essa secreção que vai sair pela manhã, ela vai estar mais espessa, mais amarelada e esverdeada, porque ela ficou a noite toda ali dentro do nariz. E aí, se durante o dia você ficar lavando o nariz com intervalos regulares, aquela secreção vai ficando mais clara. Então, quando a gente pensa em uso do antibiótico, quando a gente fala que é uma sinusite aguda bacteriana, tem duas situações principais. Ou quando já se passou de 10 a 14 dias e o paciente continua com aqueles sintomas, então um quadro que já está arrastado, a gente não espera que um resfriado vá ficar por mais de 2 semanas. Então já tem 2 semanas que está assim, continua com o nariz entupido, continua com secreção, começou a ter dor de cabeça, sensação de peso na face, é um sinal que pode ter virado uma sinusite aguda bacteriana. Ou o quadro mais típico é o que a gente chama de sinal da dupla piora. O que é isso? Então o paciente está vindo com uma melhora em torno ali do 5º, 3º a 5º dia. Tem uma melhora importante dos sintomas, só que aí entre o 5º e o 7º dia, volta a ter uma piora. De repente parece que tudo piorou. A secreção aumentou, o nariz ficou mais entupido, começou a ter dor de cabeça, até o estado geral, dor no corpo, voltou a ficar pior, eventualmente até febre. E isso é um principal sinal de que aquele resfriado evoluiu para uma infecção bacteriana. E isso acontece pela secreção que fica acumulada dentro do nariz. Então lá dentro do nariz a gente tem a região dos seios da face, seio maxilar, seio frontal, que na vigência de um resfriado começa a produzir muito catarro. Se a gente não lava, se aquele catarro fica lá
lá dentro do nariz, ele acaba virando um meio de cultura para a bactéria. A bactéria cresce ali dentro e aí vai dar esses sintomas mais intensos. E aí nessas situações a gente precisa entrar com um antibiótico. Então, para a gente evitar o uso desnecessário de antibiótico, porque a gente sabe que os antibióticos eles vão alterar toda a flora intestinal, então pode dar diarreia. Em mulher é muito comum acabar tendo candidíase vaginal por causa do uso do antibiótico. O estômago fica mais irritado, pode ter dor, queimação, náusea, fora a resistência bacteriana. Então, se toda vez que a gente tem um resfriado que é causado por vírus, a gente entrar com um antibiótico para tratar uma bactéria, quando a gente realmente precisar do antibiótico, a gente já vai ter adquirido resistência àquela medicação. E aí a gente precisa usar o antibiótico cada vez mais forte, chegando até a casos que a gente precisa internar para tratar uma sinusite, porque as medicações por via oral já não fazem efeito. Então, quando você tiver um quadro de resfriado, começou com esses sintomas, em vez de querer começar o antibiótico logo de cara, vamos focar nessas medidas. Lembra, lavagem nasal diária, alimentação adequada, beber bastante líquido, água e sono. E isso já vai ser suficiente na grande maioria das vezes. Então existem algumas medicações que a gente pode usar nessa fase inicial do resfriado, mas aí depende da avaliação de cada paciente. A gente precisa entender qual é o sintoma que está incomodando, justamente para não deixar aquilo evoluir para uma infecção bacteriana e chegar a ponto de precisar usar um antibiótico. Então, se você tem aquele amigo que vive tomando antibiótico por causa da sinusite, mas que nunca trata também entre as crises, já encaminhe esse vídeo, porque o mais importante é a prevenção. Então, se você tem algum amigo ou conhece alguém que quer resolver todas as infecções, todos os resfriados com antibiótico, já encaminhe esse vídeo. Se tiver mais alguma dúvida, deixe aqui nos comentários e me siga também no Instagram.